esse workshop ele traz um tema bem atual, né, aos nossos dias, tanto para o mercado nacional como também para o mercado, né, internacional, né, falando aí de alimentos e ambientais. E para nós, né, do grupo Atralabs, né, do Centro de Excelência Analítica Atralabs, é um evento muito importante, né, é um tema de alta relevância dentro da indústria, né, de alimentos e também, né, da gestão ambiental, porque ele traz, né, um tema que ele é assim, ele é atual, né, então a gente vem aí de um pouco de tempo atrás aí, a gente vem despertando, né, tanto nacionalmente quanto internacionalmente, esse tema e vinculado a ele também, né, várias outras diretrizes, né, que vão ser abordadas aqui dentro do nosso workshop. Perfeito? Vamos trabalhar um pouquinho, né, a história do Atralabs. Quem é o Grupo Atralabs, né? O Grupo Atralabs, ele foi fundado em 2020, né, por empresários da área da saúde, né? Por empresários que já trabalham aí há mais de 40 anos na expertise laboratorial voltada à área da saúde, né? E esses empresários, por serem visionários, por serem pessoas, né, que estão, né, atentos ao mercado, né, para poder avaliar aquilo que está surgindo, o que está tendo de necessidade também, né? Então não é só, né, o negócio em si, mas também é atender uma necessidade que hoje ela é visível, né, no mercado. Então a área, né, de alimentos e a área ambiental, ela é uma área hoje carente, né, em determinadas regiões do país e até mesmo fora do país, né? Porque hoje nós temos aí o Brasil como um grande país exportador, né? Então, com isso também se tem uma necessidade de um monitoramento estratégico dentro do Brasil para poder somar a essas empresas e essas empresas estarem, né, exportando com tranquilidade, com segurança os seus. Então, toda essa estratégia, né, desses empresários foi somada com profissionais, né, de alto gabarito. Então, são profissionais que vieram, né, de grupos, né, de grupos aí de laboratórios com alto gabarito, que já tem, né, em sua raiz, né, todos os processos padronizados, já tem experiência, expertise, né, com grandes certificações e também profissionais aí da área, né, vindos de empresas multinacional, ou seja, convivência internacional, né, para a área de controle de qualidade e prestação de serviço analítica, tá? Então, tudo isso se unindo, criou-se, né, o Centro de Excelência Analítica Atralabs. Vamos falar um pouquinho, né, da nossa estrutura, né? Então, o Centro de Excelência Analítica Atralabs, ele conta com um núcleo técnico operacional, uma área de mais de 52 mil metros quadrados, né? Sendo 50 mil metros quadrados de preservação ambiental, tá? Então, um lugar muito agradável de se trabalhar, um lugar muito acolhedor, né? E com aproximadamente 3 mil metros quadrados de área técnica, né? Ou seja, nós temos um espaço bem amplo aqui para estar desenvolvendo os nossos trabalhos, para estar recebendo os nossos clientes, para estar, né, desenvolvendo, né, outros produtos, outras necessidades, outros métodos que venham realmente aí contribuir com esse controle de qualidade aí voltada à área de alimentos e ambiental. E aqui eu me apresento, tá? Então, prazer a todos vocês. Eu sou o Renato Mariano, né? Sou o diretor de produção e negócios do Grupo Atralabs, né? Junto conosco, né, neste evento vai estar a nossa gerente técnica Juliana Pires, tá? Uma profissional de alto gabarito também, com, né, uma vasta experiência na área de análise, né, na área laboratorial voltada à prestação de serviço, né? E aqui estamos, né, para proporcionar para vocês aí um momento bem bacana. Espero que todos possam aproveitar da melhor maneira possível, cada um, né, cada empresa, cada parceiro, cada cliente aí, aplicando na sua necessidade do dia a dia. Bom, novamente, bom dia a todos. É um prazer estar aqui com vocês nessa manhã de aprendizagem e de muito conhecimento. Então, iniciando aí a parte da, do segmento, né, do Atralabs. João, pode passar esse slide, por favor? Perfeito, obrigada. Iniciando aí a parte dos nossos segmentos, nós temos escopos na parte ambiental e de alimentos e consultorias. Então,
Voltada aí para a parte ambiental, nós atuamos no monitoramento de matrizes de águas e suas classificações, né? Solos e sedimentos, colaborando com as reduções de riscos na cadeia produtiva, desde o processo inicial até o final, atuando aí sobre os critérios de potabilidade, cargas orgânicas e descartes industriais como um todo. Na parte de alimentos, atuamos com matrizes para alimentação humana e animal e fornecemos informações sobre as características e composições desses alimentos. Na parte de consultoria, o Atralabs ele visa auxiliar o cliente desde o processo de amostragem e coleta até as etapas finais, através de apoio nas tomadas de decisões frente ao processo produtivo, visando assim um aumento na produtividade e redução de custos em toda essa cadeia produtiva. Falando um pouco do controle de qualidade na parte do escopo de alimentos, nós temos então aí o atendimento no âmbito de análises de fisicoquímicas e microbiológicas. Na parte fisicoquímica, o Atralabs apresenta soluções através do monitoramento ambiental de pontos críticos, né, e controles na cadeia produtiva, trazendo a solução aí de prevenção junto às análises específicas a esses pontos e que podem auxiliar as indústrias e qualquer cliente aí a monitorar o seu processo do início ao fim, identificando esses pontos e trazendo as soluções analíticas necessárias a cada um dos. Na parte de resíduos e contaminantes, nós temos aí todo o controle de qualquer resíduos provenientes, né, de pesticidas, drogas veterinárias e metais que possa se tornar aí um problema enquanto contaminação no processo produtivo. Então, também trazemos soluções de ensaios analíticos para essa área. Na parte de ensaios microbiológicos, né, trazemos aí o escopo qualitativo e quantitativo para avaliação de micro-organismos, sejam eles patógenos ou não, né? Que sejam capazes aí de causar deterioração nos alimentos. Então, temos um vasto escopo nessa área também, e auxiliando também na parte de monitoramento ambiental, de exposição de placas, que seria o controle efetivo aí de toda a superfície de contato com esse alimento durante o seu processo produtivo. Na parte de gestão e monitoramento ambiental, trazemos soluções também na área físico-química e microbiológica, na parte de controle de compostos orgânicos e multipesticidas, metais pesados, ainda na parte de físico-química, compostos orgânicos semivoláteis e compostos orgânicos voláteis. Então, a gente tem toda a parte aí de instrumentação analítica para avaliação de todos esses contaminantes, seja eles pesticidas, drogas veterinárias ou metais pesados, de ordem orgânica ou não, a gente consegue fazer toda a avaliação desses compostos, né, que possam vir causar problema a essas matrizes ambientais e avaliar aí se a condição de existência desses itens estão de acordo com o que é preconizado pela legislação. Na parte microbiológica, a gente também traz toda a avaliação de monitoramento ambiental, onde conseguimos atuar aí não só no monitoramento de superfícies, mas também no monitoramento de controle de qualidade do ar, né? A gente sabe que depois da pandemia esse é um ponto bastante crítico avaliado pelas indústrias, né? Que já fazia parte dessa avaliação e agora vem com mais criticidade ainda. Então também temos soluções nessas áreas. E aí falando um pouco das legislações de atendimento, né? Nós temos as legislações na parte de alimentos, atendemos aí vou falar aqui de forma mais geral para vocês, né, para não citar caso a caso, mas nós temos aí as RTs e Qs, as resoluções, né, principalmente aí na parte de microbiologia, é importante ressaltar a RDC 724 em conjunto com a IN 161, que é agora aí de julho de 2022, que trata sobre os padrões microbiológicos de alimentos, né, e suas aplicações. Então, todo o escopo microbiológico está pautado aí a esses dois atos regulatórios, né? Tanto a RC quanto a IN, um preconiza aí as definições, né, de cada critério existente na área e a IN 161 traz aí na sequência todos os padrões microbiológicos aí necessários a serem atendidos.
Temos também a RDC 722 na parte de contaminação de alimentos e a 429 na parte de rotulagem animal. Na parte de legislação para água residual, nós temos resoluções CONAMAs, decretos, né, e normas técnicas. Então, também temos condições de atender todas essas legislações, seja ela de âmbito ambiental, de âmbito municipal, estadual ou federal. Então, estamos aí com o escopo de acordo ao atendimento a todas essas legislações. E falando um pouco sobre a legislação de água tratada, a gente tem como principal aí o anexo 20, né, da antiga portaria de consolidação 5, que foi alterado para a portaria 888, que ela traz aí os critérios de potabilidade de água para consumo humano e industrial, que é a nossa principal legislação a âmbito nacional, que avalia, né, toda a condição de água para consumo humano. Então, conseguimos realizar todos os ensaios pertinentes a essa legislação e, junto com essa legislação, tem as demais resoluções, decisão de diretoria, todos os atos regulatórios necessários a esse processo também se encaixam aí no escopo analítico do Atralabs. Falando um pouco sobre as matrizes, né, atendidas aí no nosso escopo analítico, nós temos na parte de alimentos, carnes e produtos cárneos, pescado e produtos da pesca, leites e derivados e ovos e derivados. Pode passar, João. Ainda na sequência de alimentos, toda a parte de alimento processado, enlatados e embutidos, doces e sobremesas, alimentos de origem vegetal e monitoramento aí ambiental de toda essa cadeia produtiva. Na parte ambiental, como já falamos no início, né? Toda a parte de água tratada, não tratada, sendo água bruta, água de reuso, água residual e solos e sedimentos. Então, o laboratório aí tem a capacidade de atender desde a matriz para consumo humano, posterior aí todo o controle industrial, né? A água residual, a água utilizada aí para o processo industrial, e posterior todo o controle de descarte desse residual aí em corpos hídricos. Então, a gente acompanha do início ao fim aí das classificações de água e, junto com isso, a parte de solos e sedimentos. Bom, eu falei brevemente sobre a nossa parte, né? Porque agora a gente segue com a apresentação aí com a Camila, que é gerente executiva e comercial do laboratório de LP. Ela dará sequência com vocês, explanando todo o conteúdo sobre radioatividade em matrizes de alimentos e ambientais. E eu desejo a vocês um ótimo aproveitamento de conteúdo nessa manhã muito produtiva conosco aqui. Obrigada a todos mais uma vez. Olá, pessoal, bom dia. Camila aqui que está falando do GLP, acho que já vai abrir minha câmera. Primeiramente, antes de começar, eu gostaria de agradecer o convite, né, da Atralabs para estar aqui hoje. Eu acho que é um tema, como o Renato comentou, que tem muita curiosidade, tem muita dúvida. Ainda a gente escuta muito assim, nossa, mas precisa fazer, né? A gente tem que fazer essas análises, tem demanda para isso. Então, eu queria agradecer primeiramente o interesse de todos aqui hoje em estar escutando um pouquinho, né? A gente tem trabalhado e escutado muito falar nos últimos anos aí sobre radiofobia, né? Existe uma fobia generalizada em relação ao tema e a gente vem trabalhando aí para desmistificar um pouquinho, né? De forma geral esse problema e também mostrar, né, que assim como outros parâmetros aqui mencionados pelo pessoal, também há necessidade de monitoramento dos radionucleidos. Antes de falar, eu vou passar brevemente um pouquinho sobre quem somos nós, né? Eu acredito que aqui tem muitas pessoas novas que não nos conhecem, mas a gente vem trabalhado já em parceria com o Atralabs, né, nessa área específica, né, oferecendo aí o melhor, né, em relação aos parâmetros dos radionucleidos. Então, o tema hoje que a gente vai estar discutindo também brevemente, né, para criar essa dúvida e essa consciência na cabeça de todos, vou falar um pouquinho sobre a radioatividade em amostras de alimentos e ambientais.
Antes, vou apresentar um pouquinho sobre nós, depois eu vou passar bem pontual os conceitos gerais, né, do tema radioatividade, um pouquinho para a gente entender depois algumas unidades de medida, algumas coisas que a gente acaba, às vezes, vendo em laudos e pode surgir dúvidas. E depois eu vou falar sobre as exigências legais para o monitoramento dos radionuclídeos. Então, né, o GLP foi fundado em 2015, começamos inicialmente em Águas de São Pedro, aqui no interior de São Paulo. Na pandemia, a gente mudou para Piracicaba, onde estamos hoje, né? Esse é o nosso prédio. E o nosso, né, foco, como eu falei, são as análises em radiações, ensaios de radiações ionizantes em diversas matrizes, que eu vou estar apresentando daqui a pouquinho para vocês também. Então, a nossa missão, né, a gente tem essa vontade, né, estamos trabalhando duro para isso, nos tornarmos uma referência na área, através da aplicação do sistema de gestão da qualidade, que é uma inovação, vamos dizer assim, no setor, né, porque até o GLP iniciar, os laboratórios que prestavam esse serviço geralmente eram laboratórios públicos e muitas vezes não possuíam um sistema de gestão da qualidade acreditado. Então, essa é uma vontade que a gente tem trabalhado desde o início, né? Desde quando a gente começou buscar trazer os benefícios de um sistema de gestão da qualidade acreditado. Visão, João, volta um pouquinho, estar entre os principais players do mercado, ser referência de excelência em serviços analíticos. E valores, né? Excelência é o que nos impulsiona e superar constantemente os padrões e a busca pela melhoria contínua. Pode passar. Aqui algumas fotinhos para ilustrar bem operacional dos nossos processos internos. Pode passar. Bom, eu gosto sempre de passar um pouquinho dos nossos pontos fortes, né? A gente tem um viés muito forte de pesquisa, então trabalhamos fortemente no pioneirismo. Tanto é que quando a gente começou, a gente teve que fazer várias reuniões com os órgãos para poder criar uma classe de ensaio específica no Inmetro para radiações ionizantes. E fomos o primeiro laboratório no Brasil a ter acreditação para fazer alguns parâmetros, alguns deles até hoje, né? Como, por exemplo, o trítio, e também rádio 226 e rádio 228. Conhecimento técnico, a equipe que trabalha aqui com a gente é uma equipe altamente qualificada, especializada. Hoje temos radioquímicos trabalhando, inclusive com experiência internacional, né? Químicos também, técnicos, analistas. E a gente trabalha também com profissionais especializados, né? E certificados pela Comissão Nacional de Energia Nuclear, que é o órgão federal, né? Denominado CNEM ou QNEM, né? A maioria acho que pode conhecer como QNEM. Inovação, temos o maior e mais completo escopo de ensaios radioquímicos acreditados pela 17.025 na América Latina. Então, a gente fala aqui entre a gente, tudo que emite radiação e o tempo de meia-vida permitir a gente medir, a gente consegue medir hoje aqui com a nossa estrutura interna. Pode passar, Ju, por favor. Atendimento, né? Acho que o Renato pode falar também, mas a gente preza muito por ter um atendimento humanizado, fidelizado com nossos clientes. E qualidade, como eu falei, né? A gente presta pelo pioneirismo e temos vários reconhecimentos nacionais e internacionais para testar a proficiência dos nossos ensaios. Perfeito, Camila. E eu acho que o que move, né, o nosso trabalho também é essa parceria, né? Então, nós somos Sim. parceiro, né? Eu acho que antes de qualquer situação, né, a nossa busca é pela solução para o nosso cliente, né? Pela solução para o nosso mercado, né? Seja ele de alimentação, seja ele de gestão ambiental. Então, essa parceria que é bacana e é isso que realmente nos faz forte, nos faz, né, cada vez mais sólidos no mercado, né? Aproveito aqui para te agradecer aí, né, mais uma vez pela participação. Eu acho que assim, falando em rádio, né, isótopos, falando, né, em parâmetros radiométricos, eu acho que a referência é a GLP, né, e você com certeza aí, né, nessa liderança. Então, assim, para nós é muito gratificante e eu acredito para quem está participando também, né? Eu acho que é um conhecimento aí que vai ser agregado. Então, muito obrigado mais uma vez em nome do Grupo Atralabs. Legal, Renato. Eu que agradeço vocês aí, concordo 100%. Eu falo sempre que
antes de empresas ou órgãos, né? Nós somos pessoas, então acredito que ajudar, né? Às vezes, assim, nem é uma ajuda comercialmente, né? Útil, vamos falar assim, né? Financeira, mas a gente ajudar, instruir, poder estar colaborando para a resolução dos problemas é o que vai, né, gerar melhores resultados para as empresas, para o meio ambiente, para a sociedade de modo geral. Pode passar, por favor. Aqui, só para pontuar, ilustrar alguns dos certificados, né, internacionais que eu comentei que nós temos. Esses todos são ensaios de proficiências internacionais e o IRB que faz o PNI, que é o Programa Brasileiro. Pode passar. Falando ainda em qualidade, né, como eu comentei, nós somos acreditados pela ISO 17025, lá no nosso CRL tem todos os ensaios acreditados. Somos também uma instalação licenciada pela CENEM, que é o órgão que eu comentei, né, o órgão federal, que legisla na área nuclear, para trabalhar com materiais radioativos. E, recentemente, também a gente foi aprovado para ser membro da rede Almera, é uma rede internacional da Agência de Energia Nuclear Internacional vinculada à ONU, que é uma rede de laboratórios para atendimento a emergências nucleares. Então, nós somos o único laboratório privado do Brasil. No total, no mundo, são 197 laboratórios, e a gente conseguiu essa acreditação agora recentemente. Então, é um passo importante aqui para a gente também, para internacionalização do serviço, do reconhecimento. Pode passar, por favor? Falar um pouquinho rapidamente dos nossos serviços, né? Hoje a gente atua basicamente em 3 frentes. A área ambiental. Então, a gente presta serviços de análises radiométricas para monitoramento ambiental. Aqui eu estou falando de qualidade de água, né? Portaria 888. Estou falando de CONAMA 393. Eu estou falando aqui também de algumas exigências particulares de empreendimentos, né? Estou falando de monitoramento também de áreas de mineração, é uma demanda bem importante que nós temos. E outros requisitos para licenciamento. É importante mencionar também que existe uma necessidade regulatória para licenciamento de instalações que estão, né, trabalhando, na minero-industriais, que a gente fala, que estão trabalhando ou explorando minérios. Então, a gente tem prestado esse serviço também de licenciamento e, consequentemente, realização das análises radiométricas para obtenção de licença perante a CEMEI. Resíduos especiais é uma área bem específica que a gente atua, trabalhando com rejeitos principalmente da área de óleo e gás. Então, na extração de petróleo tem a geração, né, de algumas borras ou incrustações de tubulações que acabam tendo naturalmente atividades elevadas. A gente precisa fazer o monitoramento, tem toda uma regulação em cima disso. Rejeitos também de mineração, efluentes e águas produzidas de plataformas também a gente tem atuado. Na área de alimentos, eu acho interessante pontuar também, a gente tem trabalhado já, assim, com, eu acredito que uma completeza de resultados muito especial. A gente tem atendido várias regulações internacionais, vários radionuclídeos que aqui no Brasil não tem nenhuma legislação, a gente tem trabalhado também fortemente. Então, soja, café, açúcar, carnes, né? A gente tem feito bastante. Então, é uma área específica também que a gente atende. Pode passar, João, por favor. Bom, agora eu vou começar a falar da parte mais legal, vamos dizer assim. Vou trazer um pouquinho alguns conceitos de modo geral aqui, de forma bem ilustrada, bem pontual, para a gente começar a entender o tema, né? Então, o que é radiação? A radiação é um fenômeno físico de uma energia em movimento, através de uma propagação, né, de uma partícula que tem a massa ou uma onda eletromagnética entre um ponto e outro do espaço. Quando essa energia se propaga, ela interage com a matéria, com os corpos que estão em sua trajetória.
pode depositar neles uma determinada quantidade ou dose, essa palavra é muito importante, de energia, a depender do tipo de radiação e do meio em que se propaga. Essa ilustração que eu trouxe, ela é muito conhecida na área, tá? Ela traz a explicação básica e teórica das radiações. Então, a gente tem as radiações não ionizantes. Deixa eu ver se eu consigo. Vocês conseguem ver o mouse, gente? Vou pôr ponteiro aqui. Mas a gente tem a radiação não ionizante, que são os tipos, né, de radiações que não possuem energia suficiente para tirar um elétron de um átomo. Podem quebrar moléculas e ligações químicas somente. Então, por exemplo, ondas de rádio, micro-ondas, infravermelho. E a gente tem as radiações ionizantes, que são as radiações medidas aqui no GLP Laboratórios. Ah, João, tá bom, obrigada. As radiações ionizantes, que elas possuem energia suficiente para tirar elétrons de um átomo, que é a produção de pares de íons, e existem basicamente 3 tipos. As partículas carregadas, aqui a gente está falando de uma partícula alfa, beta, partículas não carregadas, nêutrons, e as ondas eletromagnéticas, que podem ser, por exemplo, radiação gama ou raio-x. Aqui na figura, vocês podem verificar que a partir da faixa da luz visível à direita, a gente tem alguns exemplos, né? Então, ultravioleta, raio-x, raios gama, raios cósmicos. E da luz visível à nossa esquerda, a gente tem os exemplos que eu comentei anteriormente da radiação não ionizante, né? As emissões, então, ondas de rádio, micro-ondas e infravermelho. Pode passar, João, por favor. Bom, então eu falei, né, sobre esse poder da radiação, de muitas vezes arrancar um elétron de um átomo. E uma palavra que a gente escuta falar muito é radioatividade. O que é radioatividade? Ela é a desintegração espontânea de núcleos instáveis de um determinado elemento. Esse processo gera a emissão de partículas alfa e ou beta e radiação gama, às vezes as 3. Então, a gente tem que pensar de modo bem pedagógico que o objetivo de um núcleo é se tornar estável. Aqui nessa figura da apostila da CNEM, a gente tem até o desenho de um núcleo estável e um núcleo à direita com excesso de energia, que são os radioativos. Como ele está com esse excesso de energia, ele precisa buscar a estabilidade, que é o que eu falei, o objetivo de um núcleo é ser estável. Como ele faz isso? Ele precisa perder essa energia, seja emitindo partículas na forma de matéria, são partículas que têm massa, por exemplo, radiação alfa e radiação beta, ou perdendo energia na forma de ondas, por exemplo, a radiação gama, que é outro tipo de emissão. Então, o conceito teórico da radioatividade é um fenômeno natural ou artificial, pelo qual algumas substâncias ou elementos chamados radioativos são capazes de emitir radiações. É um fenômeno estatístico, então o decaimento desse núcleo, ele é um evento aleatório e não depende de fatores externos, como temperatura, umidade e pressão. Pode passar, por favor, João. Então, como eu falei, os núcleos instáveis de uma mesma espécie, ou seja, de um mesmo elemento químico e de massas atômicas diferentes, são denominados radioisótopos. Vou dar um exemplo aqui. O césio, por exemplo. Existe, né, o césio 137, o césio 134. São radioisótopos. Eles possuem o mesmo número atômico, né, são o mesmo elemento químico, césio, mas possuem massas atômicas diferentes por conter elétrons e nêutrons, né, em números diferentes. Esses radioisótopos, eles não realizam todas as desintegrações ao mesmo tempo, como eu comentei, e sim estatisticamente. Entretanto, uma grande... Gente, acho que vai dar uma queda que o João pediu para eu avisar. Se cair, a gente volta, tá bom? É só o link, a gente reabre o link e vocês entram de novo. Eu vou continuando.
Então, esse núcleo, né, a gente tem esse átomo de uma amostra, ele vai estar fazendo essas liberações de energia, né, que são as emissões, que a gente chama desintegrações por minuto. Isso é o que é medido e é denominado atividade da amostra, que a gente mede, a unidade de medida é o becquerel, né, a atual, a vigente. Aqui no exemplo é uma rocha de urânio, e essa série, né, que a gente chama de decaimento, é do urânio 238. Então, lá na natureza, quando se formou o planeta Terra, começou-se a série do urânio 238. Ele é um átomo instável, ele perde uma partícula alfa, então vocês veem a setinha saindo com alfa, se transforma no tório 234. Esse material, conforme ele vai perdendo, né, essa quantidade de átomos e fazendo essas transformações, a gente tem a atividade da amostra, que é o número de desintegrações por segundo. Isso quer dizer que quanto maior a atividade de uma amostra, mais radiação ela vai emitir. Esse é um exemplo que eu estava comentando anteriormente. Deixa eu colocar aqui. Da série de decaimento radioativo do urânio 238. Então, o urânio 238 foi formado lá junto com o planeta Terra. Ele é um átomo instável, ele perde uma partícula alfa, se transforma em tório 234. Ainda está instável. O tório libera uma partícula beta, se transforma em proactínio 234. Ainda está instável. E assim por diante, fazendo todas essas desintegrações até chegar num átomo estável, que é o chumbo 206. É importante mencionar que existem algumas exigências, eu vou explicar depois, né, para a gente fazer o monitoramento. Então, alguns desses radionuclídeos, por exemplo, radônio 222, rádio 226, quem conhece a portaria de potabilidade já viu ele. O que mais que tem aqui? Deixa eu ver. Urânio 234, tório 230, para algumas áreas existe exigência de medição, polônio 210, todos esses radioativos. Bom, então agora eu vou entrar no tema de radioatividade ambiental. É importante a gente entender como ela é formada. Basicamente, tá? Aqui eu estou resumindo bastante, ela é formada através da soma de fontes artificiais e fontes naturais. Pode passar, Ju, por favor. Quando a gente está falando em fontes naturais, como o próprio nome diz, elas são naturais aqui no planeta Terra, elas foram formadas há milhões de anos. O exemplo que eu dei anteriormente, a série do urânio 238, é natural. A série do urânio 235, que é essa esquerda. Tório 232, também aqui à nossa direita. Todos esses radionuclídeos são naturais. É importante a gente falar isso, pessoal, porque existe muita dúvida. Por exemplo, uma amostra apresentou resultado de radioatividade alfa e beta total para um poço, para um bebedouro de uma escola. Mas aqui não teve nenhuma contaminação. A gente sabe, né? Muitas vezes não. O Brasil é um país muito rico em rochas, né? A gente é muito forte em mineração. E como eu estou comentando aqui com vocês hoje, essas fontes são naturais. Elas provêm de processos, né, geológicos específicos da região. Então, é muito comum mesmo ter algum resultado acima dos limites quando a gente está falando de radionuclídeos. Existem também os radionuclídeos cosmogênicos, né, que eles são gerados pelas reações nucleares durante a interação entre os raios cósmicos e os núcleos estáveis da atmosfera, por exemplo, carbono 14, trítio, também são radionuclídeos aí conhecidos. Pode passar, por favor, João. E só para exemplificar, né, é uma imagem traduzida do Atlas Europeu de Radiação Natural. Então, existem várias formas de interação dessas fontes naturais com o ser humano e o meio ambiente. Vamos dar uma olhadinha em algumas. Por exemplo, a gente pode ter uma fonte aí de radiação terrestre, né, provenientes, por exemplo, dos radionuclídeos que eu comentei, da série do tório 232, do urânio 238, do urânio 235, o potássio 40, que também é muito forte
e natural, né, encontrado em solos. Isso pode ser inalado, a gente tem fonte, né, de consumo, né, de alimentos e bebidas, então ingestão. Existe o radônio também, que eu comentei com vocês, ele pode ficar acumulado dentro de ambientes fechados, além de minas subterrâneas ou cavernas também, existe uma concentração considerável de radônio. Na água também, né, que é um ponto importante de monitoramento, então, além, né, dos animais aquáticos e plantas aquáticas, isso pode estar sendo passado aí na cadeia alimentar da água, né, tanto da rocha quanto para a água, quanto para os animais e para as plantas, e depois o ser humano vir a consumir tanto essa água quanto esses alimentos e também inalar esses materiais. Então, é um ciclo natural. Todo mundo está exposto a algum tipo de radiação. Pode passar, por favor, João. Critério de informação, né? Aqui, o aquífero Guarani, ele já é conhecido aí, é um grande aquífero no Brasil. E já sabe-se, né? O professor Bonotto, aqui da Unesp de Rio Claro, é um grande pesquisador da área, da ocorrência de teores excessivos de elementos radioativos, como, por exemplo, o rádio, e também alguns pontos, né, de até exceção ao VMP de portaria. Alguns postos também, radônio, a gente sabe que o aquífero Guarani tem esses teores elevados. Pode passar, por favor, João. Agora eu vou falar um pouquinho de fontes artificiais, coloquei aqui a foto para exemplificar, mas é o que a gente geralmente pensa quando a gente está falando em radioatividade, né? A gente lembra de Chernobyl, a gente lembra do acidente de Goiânia, a gente lembra do acidente nos Estados Unidos, mas ele é originado por ações antropogênicas, né? Então, reatores nucleares, radiofármacos também é uma fonte que pode, né, ter algum tipo de contaminação, apesar de todos os controles. E os testes nucleares também, armamentistas e bombas e tudo que a gente já viu aí no passado. Pode passar, João, por favor. Estão relacionados a acidentes. Aqui também, para exemplificar para vocês, fonte de exposição direta, né? Então, a gente tem aí ingestão de alimentos e água contaminada, deposição em corpos, águas, absorção e acúmulo por animais ruminantes, e daí consumo dessa carne, irradiação por materiais radioativos depositados, inalação de material radioativo e né, arraste ou transporte de material através de ventos. Pode passar, por favor. Essa questão do vento, só para ilustrar também, a gente sabe, né, a gente que é da área sabe que, por exemplo, quando teve a explosão, foi uma explosão, né, em Chernobyl, um acidente, e essa explosão, essa fumaça, vamos dizer assim, contaminada, ela se espalhou para vários países da Europa e até aqui próximo do Equador existe já monitoramento que está linkado à explosão que ocorreu em Chernobyl. Pode passar para mim, por favor? Falar um pouquinho, né, sobre esses acidentes, né, de fontes artificiais. Sabe-se que existem mais de 40 registros de acidentes em energia nuclear. O mais conhecido é o de Chernobyl, que eu já comentei com vocês, é o maior acidente nuclear da história. E a radiação, né, foi espalhada, como eu comentei, para todos os cantos da cidade na época, né? Então, alimentos, leite, água, existe série no Netflix sobre isso, vários filmes, mas foi uma explosão mesmo que espalhou todo esse material radioativo de Césio-137, né? Por uma faixa enorme e por um período bem grande também né, de contaminação. Pode passar, por favor. Falando em alimentos também, né, a gente tem aí um histórico, né, aqui no Brasil, eu quis trazer esse exemplo, que teve uma remessa de leite contaminado e carne contaminada depois do acidente, e teve ação da CENEM para poder estar monitorando e barrando esses materiais, né, esses alimentos que
entraram no Brasil para evitar o consumo. De passar. Falando em outro tipo de acidente, né, perda de fonte, também é o acidente mais comum, aí não está atualizado com os dados desse ano, mas inclusive agora, recentemente, acredito que, né, todos acompanharam, mas teve um acidente de perda de fonte em Minas Gerais, outro aqui em São Paulo também. Muitas fontes são utilizadas em processos produtivos para medição de, por exemplo, espessura, monitoramento de nível de líquidos, né, que são os medidores nucleares, e o que acontece é que esses materiais podem ser roubados e também podem ser descartados de forma inadequada, que foi o que aconteceu em Goiânia, né, em 1987, um ano depois do acidente de Chernobyl. E quando essas fontes elas são descartadas ou roubadas, elas vão parar em sucata, que também foi o que aconteceu em 87 em Goiânia. Nesse caso desse ano, em Minas Gerais, as fontes era uma mineração que estava em parada de manutenção, essas fontes foram roubadas, não sabe-se como, e foram detectadas através de portais, né, para monitoramento de radioatividade, né, de radiação, aqui em São Paulo. Então, foram vendidas para sucateiras e depois, hoje, as sucateiras têm bastante, né, a maioria e as grandes têm estrutura para monitorar radiação, então existem os portais, né, que detectam esse tipo de material, então foi o que aconteceu esse ano. Mas, em 1987, não tivemos tanta sorte assim, também acredito que todos saibam, ou se não eram vivos, né, eu não era viva, mas estudei sobre isso, foi uma fonte que foi descartada numa sucata, e o pessoal abriu essa fonte. Foi o pior acidente, né, com fonte radioativa, porque a população teve contaminação, ingeriu, né, a filha do Devair, ingeriu o césio, eles manipularam, achavam bonito, brilhava, colocaram no ônibus, transportaram, levaram para o hospital. Então, teve toda uma história triste aí de contaminação. Pode passar, por favor. Falando um pouquinho em proteção à saúde humana, como eu comentei, né, a CNEM é a autarquia federal que está vinculada ao Ministério de Ciência, né, e Tecnologia, e ela foi criada em 1956 para desenvolver a Política Nacional de Energia Nuclear. Então, ela é um órgão superior, como eu comentei, de planejamento, orientação, fiscalização, supervisão, e estabelece todas as normas e regulamentos em radioproteção. E também é responsável por licenciar e fiscalizar o uso da energia nuclear no Brasil. Tem um papel muito importante, uma figura muito importante quando a gente está falando de saúde humana, que é o supervisor de proteção radiológica. Para quem não sabe, é o profissional que tem essa competência de estar trabalhando em prol da proteção radiológica. Então, vai verificar taxa de dose ocupacional, medidas de proteção, blindagem, fazer todos os cálculos, a parte de comunicação com a CNEM, para poder garantir a proteção aos IOEs, né, que são os indivíduos ocupacionalmente expostos, e também ao público. Bom, expliquei a teoria para vocês, expliquei um pouquinho, né, das fontes de radioatividade. Agora eu vou falar um pouquinho sobre a legislação, né, o porquê a gente precisa monitorar radionuclídeos. Como eu comentei, a portaria 888, que é a portaria de potabilidade, ela fala, né, sobre a obrigatoriedade do monitoramento do parâmetro de radioatividade alfa e beta total. Existe também a norma da CNEM, que traz os radionuclídeos, eu vou explicar também para vocês adiante, porque é um ponto que gera bastante dúvida para o pessoal de empresa, laboratório também, quando apresenta algum resultado superior. Temos a critério de informação, a diretiva europeia, ela traz alguns parâmetros específicos, né? Por exemplo, dose indicativa, trítio e radônio. E é exigida não só para a água, tá? Mas para a água do processo produtivo. Então, quem produz carne, né? Quem exporta carne, por exemplo, existe exigência para atender a diretiva europeia.
CONAMA 393 também temos exigência, né, que são as águas de processo da indústria de óleo e gás, monitoramento de rádio 226 e rádio 228, e algumas posições regulatórias que eu comentei da CENEM, que exigem monitoramento de radionuclídeos específicos. Pode passar para mim, João, por favor. Eu quis trazer bem um detalhe que eu acho até que seria importante, né, para o público que está aqui hoje, a gente falar um pouquinho sobre a portaria 888. Um ponto assim curioso é que toda vez que tem alguma revisão de portaria, né, isso aconteceu em 2017, agora novamente, os clientes falam: a radioatividade não precisa mais monitorar. Por quê? O parâmetro não fica nos anexos, quem conhece a norma aí sabe, ele fica nos parágrafos no meio do texto. Então, lá no artigo 37 da portaria atual, da 888, pede para monitorar, tá, gente? Então, os níveis de triagem usados na avaliação de potabilidade do ponto de vista radiológico são a concentração de atividade que não excedam 0,5 becquerel por litro de atividade alfa e 1 becquerel por litro para beta total. Mudanças agora, eu vou começar a falar um pouquinho para vocês de transição, aí o histórico da radioatividade, quando a gente está falando de água para consumo humano. Vieram 2 parágrafos no artigo 37. O primeiro fala: caso os níveis de triagem de beta total sejam superados, deverá ser subtraída a contribuição do emissor beta do potássio 40. Como eu comentei naquela figurinha, o potássio 40 é um radionuclídeo natural muito abundante no Brasil, né, de forma geral no mundo, e ele é um emissor beta. Então, quando a gente possui um resultado que a amostra apresentou beta total somente acima de 1, a gente precisa fazer análise da radiação beta do potássio 40. Nós fazemos aqui, assim, deu acima, a gente já instrui o cliente desses 2 parágrafos para a gente seguir. Caso as concentrações de atividade alfa, ou seja, se a amostra apresentou mais que 0,5 becquerel por litro, ou beta total, mesmo subtraindo o potássio 40, ainda está acima de 1, outra amostra deve ser coletada e analisada para alfa e beta total. Por quê? Isso acontece numa frequência muito grande, porque a gente está falando de, provavelmente, radioatividade natural. Então, a gente está falando, né, de fatores que podem influenciar essa amostragem. Por exemplo, época de estiagem, época de chuva, forma de coleta, se foi coletado muito próximo da borda, né, do corpo d'água, ou se é um poço que está parado há muito tempo, aquele solo que tem radioatividade natural que eu comentei, fica muito tempo em contato com a água, não é feita uma purga adequada desse poço, pode acontecer de dar um resultado, né? Principalmente devido à quantidade de sólidos totais contendo radionuclídeos. Então, a própria legislação já fala para a gente repetir a análise. Caso os resultados ainda estejam acima, consultar a posição regulatória da CENEM, que é 301012, que eu vou trazer para vocês também mais em detalhes. Pode passar, João, por favor. Bom, aqui, só para mostrar para vocês um pouquinho aquilo que eu comentei, que o pessoal fala, não precisa mais de radioatividade, eu trouxe um pouquinho do histórico da potabilidade em água no Brasil. A radioatividade, ela foi incluída na portaria 36 de 1990. Então, a gente tinha, na época, 0,1 becquerel por litro de alfa e beta total 1 becquerel por litro. Esses eram os VMPs da época. Portaria 518 continuou. Portaria 2914 foi alterado o padrão de alfa total. Aumentou para 0,5 becquerel por litro, pelo que a gente sabe, devido a conhecimento, né, da radioatividade natural brasileira. E foram incluídos também os parâmetros de rádio 226 e rádio 228. Na época, 1 becquerel por litro rádio 226 e 0,1 rádio 228. Depois da 2914, a gente teve a portaria de consolidação 5, 2017. Mantiveram-se os mesmos VMPs e os mesmos parâmetros, né? Então, assim, na época dava alfa e beta acima, precisava fazer o rádio 226 ou o rádio 228, ou os dois, para mostrar que poderia ser proveniente desses 2 radionuclídeos naturais. Agora, na portaria 888, como eu comentei,
foi uma legislação que trouxe muitas mudanças. A gente participou das consultas públicas para essa portaria, e ela seguiu muito o padrão americano, né, e europeu do que é feito, né, para a radioatividade. Então, do ponto de vista técnico, ela ficou bem mais coerente. Então, é aquilo que eu apresentei anteriormente. Vamos fazer radioatividade alfa e beta total, que é uma análise de varredura para monitorar os tipos de atividade independente do radionuclídeo que está emitindo. Apresentou beta total, a gente vai fazer o potássio 40, né? A radiação beta, subtraído beta, continuou dando acima ou ainda manteve o alfa total acima, a gente segue a posição regulatória da CNEI, que são vários radionuclídeos que são exigidos. Pode passar, João. A gente tem um e-book sobre essas mudanças. Se alguém tiver interesse, quiser dar uma lida mais a fundo, pode depois me contatar por e-mail que a gente envia para vocês. Bom, trazendo aqui os radionuclídeos dessa posição regulatória da CNEM, eu acho interessante comentar que acontece de ter esse monitoramento, assim, com uma frequência bem considerável. Então, eu já escutei muito de cliente, mas nunca deu, não dá nada, nunca teve radioatividade. Onde tem, né, pelos mapas principalmente, isso é uma ocorrência frequente. Então, essa posição regulatória da CNEM lá, depois que a gente repetiu a segunda análise, né, do alfa-beta total, a legislação direciona para a posição da CNEM. O que a CNEM pede? A gente vai fazer a análise, né, das atividades dos radionuclídeos específicos naturais da série do urânio 238, que eu mostrei para vocês a série. Então, a gente vai medir urânio 238 e 234, rádio 226, polônio e chumbo 210. E o tório 232, a gente mede o tório 232 em específico e o rádio 222. A comunicação é feita entre a Visa local e a CNEM, então a gente não pode interferir nessa comunicação. E uma informação importante até que a CNEM avalie a potabilidade de água do ponto de vista radiológico, nenhuma medida de restrição ao abastecimento deve ser adotada. Isso quer dizer o quê? Que a posição regulatória não traz VMPs, a CNEM não traz VMP. Como já tem um conhecimento, um histórico muito grande e trabalha-se, né, com cálculo de taxa de dose do público, a CNEM ela pede, né, ela orienta a gente a não fazer nenhuma medida de restrição até que a CNEM responda e avalie a potabilidade quando a gente está falando do ponto de vista radiológico. Pode passar, por favor. Bom, aqui só a critério, né? Como eu comentei, existe a Diretiva Europeia 51. Ao contrário do que é feito aqui no Brasil, lá na Europa existe uma legislação, uma diretiva específica para os radionuclídeos, e ela pede para a gente monitorar o radônio, o trítio e a dose indicativa. E daí tem, né, todas, né, as unidades aí, a dose indicativa como eu falei, é um cálculo, né, uma dose comprometida para um ano de ingestão, considerando 760 litros, resultante de todos os radionuclídeos cuja presença foi detectada no abastecimento de água de origem natural ou artificial, excluindo-se o trítio, o potássio 40 e o radônio. Por isso que a gente precisa medir. Esses parâmetros também a gente atende aqui no GELIC Laboratórios com acreditação. Pode passar, João. CONAMA 393, só a critério de informação, ele é exigido para águas de processo ou de produção de plataformas marítimas, e também pede para a gente monitorar a rádio 226 e rádio 228 antes de fazer o descarte dessa água de processo. Pode passar também. Como eu comentei, devido principalmente ao acidente nuclear que aconteceu aqui no Brasil, em 1987, em Goiânia, existem várias exigências internacionais para monitoramento de radionuclídeos no Brasil, né, de produtos oriundos do Brasil. E também tem um ponto importante que tem crescido muito, a questão da certificação. Os perigos radiológicos também devem ser considerados, né? Quando a gente está falando de ISO, FSC 22000. Então, existe essa necessidade também. Pode passar.
informação, algumas legislações internacionais, né, que pedem um monitoramento e alguns parâmetros. Alguns países têm as suas específicas, por exemplo, Chile, Arábia Saudita, Turquia, outros não, então a gente segue as internacionais. A mais comumente utilizada é o FDA, que a gente analisa aí, por exemplo, o iodo 131, os 2 césios, o rutênio, estrôncio, os plutônios e o ameriço 241. E depois a gente gera um relatório técnico, fazendo o cálculo dessa exposição e atestando que aquele alimento não internacionais aí da legislação. Pode passar, por favor. As análises mais comuns. Aqui no Brasil, para creme de leite, a gente tem a portaria 146 do MAPA. Ela pede para a gente monitorar o estrôncio 90, os césios e o iodo 131, se eu não me engano. Ela é específica para creme de leite, mas ela é também cobrada e utilizada aí para os produtores, porque o MAPA tem cobrado bastante. Pode passar, por favor. Bom, falei aqui muito de norma, de conceito, né? E um ponto que eu não poderia deixar de trazer para vocês é em relação à garantia da qualidade de resultados. A gente tem trabalhado muito fortemente, assim, até a critério de controle de processo, e é um assunto tão sério quando a gente está falando de radioatividade que a gente precisa ter a certeza, né, desse resultado. Então, alguns exemplos do que a gente faz para a garantia dos resultados: utilização de fontes radioativas com atividade conhecida, para a gente garantir a qualidade do método. Também utilizamos para controle de equipamento, então são fontes seladas que a gente possui o conhecimento da consideração de atividade, análise de brancos e backgrounds dos equipamentos, e os controles, né, são todos dotados em cargas controles para a gente garantir e avaliar a robustez do nosso método. Pode passar, João. É isso. Coloquei aqui a imagem da nossa inspiração, Madame Marie Curie, e deixar uma frase para vocês. Eu acho que o pessoal do laboratório aqui também é isso, né? Mas só deixar aí uma frase de inspiração e reflexão para todos e agradecer novamente pelo convite de estar aqui hoje. Perfeito, Camila. Eu acho que assim foi um evento bem bacana, né? E realmente assim a gente preparou o evento para uma quantidade de pessoas e o nosso pessoal de TI, o nosso pessoal de marketing aqui está correndo porque assim superou totalmente as nossas expectativas. Então a gente teve alguns contratempos aí, mas realmente foi pela quantidade de acesso, tá? A gente teve até que limitar um pouquinho ali os acessos diretos, né? Porque tava muito, né? E tava caindo. E o pessoal aqui também, pelo WhatsApp, né? O pessoal que a gente tem mais contato direto, né? Ó, não estou conseguindo entrar, tá caindo. Então, assim, realmente foi pela quantidade, né, de usuários que estavam tentando acessar ao mesmo tempo. Então, a gente teve alguns probleminhas aí, mas, assim, o pessoal elogiou muito aqui, falou, não estou conseguindo falar no chat, mas vamos por aqui, né? Primeiramente aí a Camila, né, pela exposição. Realmente é um tema aí que ele precisa ser abordado, seria um tema aí que a gente ficaria mais, né, 2, 3, 4, 5 horas aí falando, né, desses efeitos, né, de como surgiu tudo, e principalmente eu acho que é o que vem pela frente, né, Camila? Para a gente que está aí, Camila, a Ju, né, que a gente que está ligado diretamente aí com a área de alimentos e também com a gestão ambiental, a gente percebe, né, que a consciência futura, que eu acho que é o fundamental para esse tipo de assunto, para essa abordagem, né? A gente vê as principais legislações que citam, né, esses parâmetros, né, que têm essa preocupação, elas estão em constante atualização, né? Um exemplo dela é a portaria, né? Então a gente vê a portaria toda a evolução dela e já temos que se preparar porque ela já está em evolução de novo, então logo logo a gente tem uma atualização aí. Então assim isso que é o que desperta em nós, né, realmente estudar um pouco mais aí esse tema, né, e trazer um pouquinho mais aqui para o nosso Brasil. Né? A gente percebe que muitas coisas a gente se baseia em normas, né, internacionais. Mas, assim, de todo modo, assim, foi muito bom,
a gente conseguiu aí tirar todos os proveitos, né? O pessoal, né, elogiou bastante, né? E quem não conseguiu acessar, né, por estar caindo aí, pela quantidade de pessoas, a gente vai disponibilizar o material, tá? Então a gente vai dar continuidade nesse material e com certeza, Camila, fica aqui o convite para a gente, né, estratificar esse momento aí que com certeza, né? Vamos estratificar para portaria, vamos estratificar para uma área específica, para falar de vegetais, para falar de produtos cárneos, que é a nossa maior demanda aqui de público, né? Então vamos estratificar isso aqui porque é de muito interesse, tá? E um outro detalhe também, né? Para os nossos participantes que estiveram conosco e também para os que, né, acabaram saindo por não conseguir conectar, nós vamos disponibilizar um material e também um certificado, né, um certificado de participação, que isso conta muito, né, para o profissional, ou seja, ele está em constante busca aí de aprimoramento, em constante busca aí, né, de se melhorar e de entender. Eu acho que esse que é o fundamental, né, estar atento aí às nuances, né, do nosso mercado. Mais uma vez, muito obrigado, Camila, pela participação, né? É uma satisfação muito grande. O Grupo Atralabs, ele tem esses eventos, né, constantemente, né? Com certeza aí, em outras oportunidades, nós vamos trazer novos temas específicos da área, tá bom? Perfeito, eu Camila, agradeço, pessoal. Muito obrigada. quero deixar meu agradecimento também. Obrigada, Camila. É bem importante aí toda a abordagem, visto o conhecimento dos atos regulatórios, né? E o que é necessário seguir pelas indústrias, toda a cadeia produtiva, para ter a certeza aí de que estamos entregando alimentos seguros e um controle efetivo na parte ambiental. Eu acho que o principal aí da abordagem é que hoje a gente entende que há uma certa dificuldade, digamos assim, em se atentar a todos os atos regulatórios, essa constante mudança. Pós período de pandemia, a gente teve uma alteração muito mais efetiva de todos esses atos regulatórios, né? Legislações, resoluções que estavam aí sem atualizações há mais de 5, 10 anos. A gente teve uma gama de atualizações, então é importante essa explanação para que a gente possa enxergar não só a atualização e o que prediz essa legislação, mas também a necessidade aí frente ao processo produtivo e ao controle aí da parte ambiental. Muito obrigada. Te agradeço pela colaboração, foi de bastante valia. Legal. Como eu falei, é um assunto muito extenso. Até falei, gente, vou ter que correr para poder fazer nesse tempo. Tem muita coisa. E eu fico à disposição também, se alguém tiver dúvidas ou quiser mais informações, nossos contatos estão aqui, né? O pessoal da Atralabs também fica à vontade. Muito obrigada mais uma vez, gente. A gente está junto aí na próxima também, se Deus quiser. Perfeito. E, pessoal, só uma última deixa, né? Para fevereiro nós já temos uma nova agenda, tá? Então a gente vai soltar a agenda de workshop para 2024 do Atralabs, sempre trazendo temas, né, que são, né, de alta relevância aí para o nosso público, que são os nossos clientes, nossos parceiros, né, que estão aí também em busca da qualidade total aí dentro dos seus processos, tá? Então, para fevereiro a gente já vai estar trabalhando de um novo tema, né? O que eu dou de spoiler é que vai ser algo voltado para a área de resíduos e contaminantes. Então é algo aí que também aí são legislações que estão em constante mudança, são atos regulatórios, como a Ju falou, que vem aí muito forte no mercado, né? E que é sempre bom, né? Nós como parceiro, visando sempre aí a melhora nos processos dentro de nossos clientes, é trabalhar com essas informações, tá bom? Então, de forma geral, a gente agradece. Está os nossos contatos, tá? Tanto o nosso contato do Atralabs como também do nosso grande parceiro GLP, tá? E o pessoal que vai receber o certificado, por gentileza, né? Aqueles que não conseguiram colocar no chat agora, envia para nós um e-mail, né? Porque a gente vai estar retornando aí, né, todo esse material, que com certeza é de grande valia a todos, tá bom? Tenham todos aí um bom dia, né? E que Deus aí possa nos abençoar e que tragamos aí novos eventos, com certeza, futuramente. Tchau, tchau a todos. Tchau, gente. Bom dia. Obrigada. Tchau, tchau, bom dia a todos. Tchau, bom dia, obrigado.